Boa noite, sou o Luiz do Paraná. O relato que eu vou contar hoje aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. Foi na antiga casa de madeira que a gente morava antes da minha família se mudar para a casa sede do sítio dos meus avós. Eu tinha uma gatinha que foi criada junto com nossos cachorros. Estes ficaram acostumados com ela. Brincavam, dormiam juntos, conviviam bem, mas certa manhã, minha mãe e meu pai levantaram cedo, pois deram falta da gatinha. A hora que abria a porta da cozinha, ela entrava e ficava debaixo do fogão a lenha para se esquentar, pois era mês de junho, que é muito mais frio. Minha mãe achou estranho, pois ela não apareceu. Então, minha mãe foi pegar a lenha debaixo da casa do porão. Mas a cena que ela viu foi terrível. A gatinha estava morta, separada no meio. Sangue para todo lado. E algo muito estranho foi que os cães não latiam na noite passada. Eram 12 cachorros que a gente tinha na época. E todos caçadores. E estavam assustados. Não queriam nem sair para comer. Não tinha onça na época. E se fosse cachorro do mato, não ia chegar perto da casa. Nossos cães matavam, como eram de costume, e também não foram eles que fizeram aquilo com a gatinha, pois eles eram amigos. Mas meu pai viu o rastro de um animal bem diferente, que não soube explicar, pois ele conhecia bem os animais que viviam na mata, pois de vez em quando meu pai saía para caçar, mas pelo que ele descreveu na época, só existe uma criatura para deixar aquele tipo de rastro. Vou deixar para os comentários dos inscritos. Boa noite, sou o Luiz do Paraná novamente. O relato que eu vou contar aqui hoje foi minha saudosa avó quem me contou. A data do acontecimento ela não me relatou, mas é muito antigo. Foi em Minas Gerais. Meus bisavós vieram da Espanha tentar a vida aqui no Brasil. Os dois casais, os pais da minha avó e do meu avô. Era uma época difícil, pois seu país de origem estava acontecendo a guerra e, para piorar, a famosa gripe espanhola que matou muita gente nesse período. Eles vieram de navio e presenciaram horrores, pois essa doença não existia vacina. E os infectados que morriam eram jogados no mar. O resto da tripulação era isolado dos demais. Foram vários dias navegando até chegarem no Brasil. Meus bisavós traziam consigo as economias e conseguiram comprar um sítio em Minas Gerais. As terras eram produtivas e, com o tempo e muito trabalho, derrubaram as árvores. Fizeram seus ranchos e plantavam as primeiras mudas de café na área. Conforme o tempo foi passando, com a renda da produção de café, cada um já tinha sua propriedade. Não existia mais sociedade. Tudo ia bem,
muita fartura, e com o tempo vieram filhos de ambos os casais. Minha avó Maria diz que quando nasceu o caçula, certa noite meu bisavô ouviu um barulho estranho, um tipo de animal que rondava o rancho, mas para ele parecia ser um porco do mato. Como era uma área de derrubada, poderia ser vários animais, inclusive onça, mas não deu muita importância. Mas aquilo não parou. Outra noite, ouviu um tipo de uivo. Pegou a sua cartucheira de 2 canos, que levava carregada, e um lampião, e ficou esperando do lado de fora do rancho. Deixou o lampião apagado, ficou em silêncio e de repente algo atacou as galinhas lá do galinheiro. Ele acendeu o lampião e armou os 2 gatilhos da espingarda e mais do que depressa correu para lá. E viu uma cena terrível. Várias aves destroçadas no chão, e as que sobraram estavam assustadas. Recolheu as galinhas que sobraram e levou para casa. Por causa deste ataque, meu bisavô ficou de vigia à noite esperando o quer que seja voltar novamente. Pois a criatura voltou, mas não para atacar os animais. Tentou abrir a porta do rancho. Meu bisavô ele já estava preparado. Pela fresta do rancho, puxou os 2 gatilhos e atirou naquele animal. Aquilo deu uma espécie de grito misturado com uivo bem alto. Como estava escuro, não deu para ver o que era, mas o bicho saiu correndo, quebrando galhos pelo caminho, e desapareceu. No outro dia, havia muito sangue no chão e a trilha seguia mata dentro. Tinha rastros enormes do animal, com respingos de sangue. Meus 2 bisavós, cada um armado com espingarda e facões, seguiram para ver se achavam o que um deles tinha acertado na noite anterior. Foram até uma ribanceira que existia lá na divisa da propriedade, mas sem sucesso. A trilha acabava naquele lugar, que era muito perigoso para continuar a caçada. Nunca mais a criatura voltou. Provavelmente, se tivesse morrido, os animais selvagens que existiam na mata deveriam ter devorado os restos mortais daquilo. Esses foram meus 2 relatos de hoje e espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos.